Eu, nessas quartas-feiras últimas, tenho falado sobre profetas menores que nós raramente ouvimos pregações sobre eles. Começamos com Obadias, depois nós falamos em Ageu, semana passada nós falamos de Naum, e hoje eu falo sobre Sofonias. Para você achar Sofonias, se você quiser usar a sua Bíblia e faz bem em usá-la, e eu espero até que você tenha trazido a sua Bíblia para a igreja, para facilitar, você vá ao final do Antigo Testamento em Malaquias. Aí Malaquias vem, voltando vem Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias. Tá? Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente. Sei lá o que é. Muito bem, acharam Sofonias? Agora, se vocês quiserem que eu complique um pouco mais. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Se encontraram? Se você não se encontrou, peça misericórdia. Tá bom? Irmãos, Sofonias ou Zefanias. Eu tive um aluno que se chamava Zefanias, ele era moçambicano. Era mais conhecido como Zefanias antes da tradução da Septuaginta do hebraico para o grego. E então ficou assim mais forte o nome Sofonias. Sofonias significa Yahvé escondeu, Deus escondeu. E possivelmente o nome de Sofonias está relacionado com um episódio. Nos terríveis dias do ímpio e cruel rei Manassés, o pior rei da Judá, ele foi escondido da perseguição e teve a sua vida preservada. Pensa-se que o seu nome lhe foi dado por ter sido escondido e preservado por Deus durante as atrocidades do rei Manassés. Mas no capítulo 1, no versículo 1, se você tem sua Bíblia aberta, nós temos aqui, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Nós, com esse novo sistema, não temos acesso aos slides, não? Temos, tá. Bom, irmãos, o profeta, se você reparou, está sendo identificado como tetraneto, aqui trineto, de um homem chamado Ezequias. Muitas pessoas pensam que é uma referência ao rei Ezequias. Então, se é isso mesmo, Sofonias tinha uma linhagem nobre, vinha de uma linhagem real. Pensa-se que por isso ele tinha facilidade de acesso à corte real. Logo depois de morto o terrível Manassés, que reinou 55 anos em Judá, o seu filho Amon reinou por 2 anos. E ele era tão ruim, mas tão ruim, parecia se tornar bem parecido com o pai, que foi assassinado por escravos. E após Amon veio Josias. E para contrariar aquele ditado que filho de peixe, peixinho é, dele, de Josias, a Bíblia diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor
e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Segundo Crônicas 34:2. Josias foi um homem usado por Deus, abençoando o povo de Deus, um rei que fez uma reforma religiosa, um avivamento. Possivelmente Sofonias está pregando antes do avivamento promovido pelo rei Josias. Sofonias profetizou no início do reinado de Josias, pegou o reinado de Amon, mas profetizou no início do reinado de Josias, entre os anos 640 a 609 a.C. Então, ele profetizou antes do grande avivamento, evento narrado em 2 Crônicas 34:3. Pois, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas e de fundição. 2 Crônicas 34:3. Qual é o cenário político em que atuou o profeta Sofonias? Foi o mesmo cenário do profeta Jeremias. Porque eu leio Jeremias 1 e 2, que diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Nessa época, a Assíria, que durante um milênio foi a grande potência do mundo, a potência militar, estava vivendo um grande declínio. E quem estava surgindo como potência política era a Babilônia. E então, sob a liderança de Nabucodonosor. Então, aproveitando esse vazio em que a Síria já não era tão forte, e a Babilônia ainda estava tentando conquistar o seu espaço no cenário mundial, e aquelas duas fotos ali, em cima é a Síria, e embaixo é a Babilônia, tá? A Síria fraca, a Babilônia ainda se tornando forte, o Egito tentava invadir a Palestina. E Judá passava por um período de fraqueza, porque o longo reinado de terror de Manassés provocou muitas turbulências internas. E Judá se tornou muito influenciado pela Síria. Era nesse contexto que Sofonias se levanta e começa a pregar. E o cenário religioso? Josias começou a reinar após a morte de Amon e os 55 anos de derramamento de sangue em Judá sob o comando de Manassés. Aliás, Billy Graham, ele chama Manassés do pior homem da Bíblia. Para os irmãos terem uma noção de quem foi Manassés, eu vou ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 33, de 1 a 11, vou ler sobre o que ele fez. Olha o que é dito. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas, pois voltou a construir dos altares das colinas que seu pai Ezequias tinha destruído, e levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e adorou e serviu a todo o exército do céu.
também construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: o meu nome estará em Jerusalém eternamente. Construiu altares a todo o exército do céu nos 2 pátios do templo do Senhor. Também ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, instituiu adivinhos e feiticeiros, fez muita maldade diante do Senhor para provocar a ira. Ele também colocou a imagem esculpida do ídolo que tinha feito no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Judá, eu porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as normas dados por intermédio de Moisés. Manassés levou Judá e os moradores de Jerusalém a se desviarem tanto que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído da presença dos israelitas. O Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. E aí você tem um pouco de quem foi Manassés, o pior rei da Bíblia. E depois da morte dele, como eu disse, Amon tomou o seu lugar e morreu logo. E Sofonias viu a idolatria de Amon e de Manassés ainda dominar a terra, embora o rei Josias, um pouco depois, tenha acabado com o baalismo. Baal, que a gente costuma ouvir, Deus Baal, Baal significa senhor, dono, marido. Era o nome genérico das divindades de Canaã. Além de Baal, havia o culto a Milcom ou Moloque. Moloque era o planeta Saturno divinizado. E o ídolo consistia numa estátua em latão, sob a forma de homem com a cabeça de um touro. E ele tinha os braços estendidos para frente. E assim os pais colocavam os seus filhos pequenos nas mãos do ídolo, e dali a criança caía numa fornalha onde morria queimada. Era a maneira de prestar culto. E durante essa cerimônia, eram tocados tambores e trombetas para abafar o grito dos inocentes que estavam sendo mortos. Muitos dos cultos aos Baalins, plural de Boal, eram cultos também de fertilidade, oficiados por sacerdotisas prostitutas, que eram também chamadas de sacerdotisas cultuais. Que é isso, pastor? Nesses cultos, havia uma orgia, e além de trazer uma licenciosidade moral, orgias sexuais e problemas de ordem social, porque nasciam um grande número de crianças desses relacionamentos, e essas crianças eram abandonadas, crianças filhos dessas ligações. Então tudo isso enfraquecia os laços familiares, desfibrava o moral da nação. E além desses cultos, nos dias de Sofonias, havia ainda cultos ao exército do céu. Parece ser o culto astral da Síria. Por tudo isso, o profeta, vendo esse cenário religioso lá em Judá, em Jerusalém, o profeta Sofonias começa a sua profecia mostrando um grande e profundo desgosto de Deus. E esse desgosto, diz ele, vai se manifestar em juízo. E aí eu vou ler para vocês Sofonias 1,
de 1 a 6, que diz exatamente assim. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto os homens como animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei desse lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes, os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os adoradores que juram pelo Senhor e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor e não buscam nem o consultam. E Deus começa sendo bastante dura, e a mensagem de Sofonias é uma mensagem muito dura. E a lição aqui é que o nosso Deus não aceita corações divididos. Deus não aceita corações claudicantes, como disse Elias. Até quando vocês vão claudicar entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Sofonias diz isso de uma outra maneira. E ele está dizendo, vocês não podem seguir ao Senhor e repartir a sua fé com outros deuses. Mas quais são os outros grandes temas de Sofonias? O grande, maior tema de Sofonias para aquele povo tão idólatra que abandonou o Senhor é a expressão o dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. Esse é o tema mais forte do livro. E Sofonias vai falar da intervenção de Deus na história, naquela situação, para que Deus estabeleça a sua vontade. Deus vai vir e vai colocar as coisas em ordem. Mas na mente dos hebreus, quando eles ouviam falar em dia do Senhor, eles sempre achavam que dia do Senhor era um dia de vitória, vitória da sua nação sobre todas as outras. Mas não era nada disso, porque o dia do Senhor era um dia terrível. Vou colocar algumas coisas para vocês se lembrarem. Quando Deus enviou a última praga do Egito, a 10ª praga do Egito, qual foi? A morte dos primogênitos. Quando Deus enviou a última praga sobre o Egito, em que morreram todos os primogênitos, só não morreram aqueles que tinham a verga da porta com o sangue do cordeiro, aquele foi o dia do Senhor para o Egito. Quando os hebreus, marchando em direção para a terra prometida, Canaã, eles chegaram a Jericó, e sob a orientação de Deus, eles rodearam 7 vezes as muralhas de Jericó, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e todo o povo deu um grito. As muralhas de Jericó caíram, e o povo conquistou Jericó. Aquele foi o dia do Senhor para Jericó. Na verdade, o povo hebreu, ele achava que Deus tinha obrigação de cuidar deles porque eles eram o povo de Deus. E que Deus lhes daria vitória, mesmo que eles estivessem vivendo uma vida de pecado. Como a gente vê, infelizmente, nas pregações de hoje. Nas pregações que a gente vê, sobretudo em televisão, mas em muitas igrejas, sobretudo as neopentecostais,
Parece que Deus está obrigado a nós e Ele nos deve favores. Eles não falam em santidade, eles não falam em retidão, mas eles falam e pregam dos direitos que nós temos. Afinal, nós somos filhos do Rei e Ele vai ter de nos abençoar. Não é assim? Não é assim que vocês veem? Mas Sofonias diz que o dia do Senhor será um dia quando Deus, indignado com os pecados daquele povo, entrará na história e efetuará juízo. E que Deus não nos deve absolutamente nada. O que Ele nos dá, Ele o faz por causa da sua misericórdia. E aí eu leio o capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. O grande dia do Senhor está próximo e virá depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, até o homem poderoso clamará. É dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de tumulto e de destruição, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvem e de negridão, dia de trombeta e de gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Não haverá nada de bom sobre Judá no dia do Senhor, apenas calamidade. E ele fala ali, vocês devem ter visto, dia de trombeta, é o chofar, é aquele chifre de carneiro que era tocado nas grandes convocações religiosas. Mas esse chofar também era tocado para os judeus, para os hebreus, nos momentos de grande comoção nacional, para anunciar que os inimigos estavam chegando, estavam à porta. E aí o povo tinha que se preparar para a batalha. Olha que curioso. Deus está dizendo através do profeta Sofonias para o seu povo, que Deus vem, mas não vem para lhes dar a vitória, não. Vem, e também não vem para dar base para eles enfrentarem os seus inimigos. Não, Deus vem sim, mas vem como inimigo. Então o livro, em vez de ser uma declaração de vitória dos hebreus sobre os pagãos, é uma chamada, é um aviso, é uma dura advertência ao seu povo, porque Deus está dizendo, vai haver juízo, vai chegar o meu dia, e vai ser um dia duro e um dia sem misericórdia. E em vez de ser um dia, uma época de paz e de vitória sobre os inimigos, seria um dia amargo, de indignação, de tribulação, de assolação, de trevas, de escuridão e de alaridos. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa dos pecados do povo de Deus. Exatamente isso. E essa é uma advertência para nós, irmãos. Essa é uma advertência para a igreja de Jesus Cristo. Nós costumamos condenar o mundo, mas às vezes os mesmos pecados do mundo, muitas vezes, estão no nosso meio. Violência, corrupção, luta por poder, amor ao dinheiro, visão materialista do mundo, exploração de pessoas, desprezo pelas coisas espirituais, levar as coisas espirituais em segundo lugar na vida de vocês, nas nossas vidas. E será que o dia do Senhor será um dia de vitória para nós? Nós podemos nos lembrar do que fala o
apóstolo Pedro em 1 Pedro 4,17, depois eu leio o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5,10. Ele diz assim, Pedro: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Paulo diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Como será o dia do Senhor para nós? Fica a pergunta. Agora temos que olhar para esse livro e olhar uma nação em pecado. E o que nós vemos? Que a razão de Sofonias anunciar o dia do Senhor, o dia do chofar, o dia amargo, o dia da indignação, o dia da tristeza, o dia da dor, é dada em detalhes por Sofonias. E aí a gente pode alistar os pecados de Judá. E aí a gente encontra motivos mais do que suficientes para que Deus estivesse indignado com essa nação. Veja, capítulo 1, 4 e 6, volto a ler. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o remanescente de Baal e os nomes dos ministros idólatras, junto com os sacerdotes também, os que adoram o exército do céu sobre os telhados e os adoradores que juram pelo Senhor e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam. E o exército do céu é uma referência ao culto astrológico, trazido aqui não pelos babilônios, mas pela Assíria. E lá em Deuteronômio, capítulo 4, 19, na lei de Moisés, há uma advertência muito grande sobre isso. Vamos todos ler? Vamos ler? Conseguem ler? E para que não suceda, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas e todo esse exército do céu, sejais levados a inclinar-vos perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor, vosso Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Engraçado, povo de Deus não buscava orientação na lei de Deus, não buscava orientação na palavra de Deus, mas buscavam orientação nos astros. Se reparou, havia também apóstatas, gente que abandonou a fé. Eles não queriam saber de Deus e eles diziam assim: os que deixam de seguir o Senhor e não o buscam nem o consultam. Outros tinham uma vida de pecado porque achavam que Deus era apático. Tipo aquilo que nós dizíamos brincando sobre o melhoral. Lembra-se, havia um medicamento chamado melhoral? E a gente falava que melhoral não faz bem, nem faz mal, né? Você sabe que nós temos algumas frases que não são verdadeiras, mas essas frases entraram na linguagem do povo, né? Eu tenho que falar isso porque estamos falando mal de uma marca e não só relembrando que as pessoas diziam: é como melhoral, não faz bem, não faz mal. Deus é como melhoral, não faz bem nem faz mal. Deus está nem aí pelo que você faz, né? E se Deus não se importa, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se Deus não se importa, tudo é certo. Irmãos, e eles diziam que Deus não se preocupava com a vida deles. Deus não se importava. E aí Deus diz para esse povo no versículo 12: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que descansam sobre os resíduos do vinho envelhecido, a borra, que dizem no coração: o Senhor não faz bem nem mal.
Deus vai procurá-los com lanternas. Você vai se esconder. Você vai pensar que Deus não vai ver, mas Deus vai achá-lo, porque Ele vai pegar a lanterna de LED dele e vai achar você no seu pecado. Além disso, irmãos, naqueles dias, se Deus não existe, tudo é permitido. Havia justiça corrompida e havia uma religião de fachada. Capítulo 3, de 1 a 5. Ai da cidade opressora, rebelde e contaminada, não escuta a voz, não aceita a correção, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus oficiais são leões que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde que nada deixam para o dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, Ele não pratica o mal, manifesta a sua justiça a cada manhã, Ele nunca falha, mas o injusto não se envergonha. A justiça protegia os poderosos, a justiça protegia quem tinha dinheiro. Os profetas eram levianos. Parece que eu estou falando do Brasil, irmãos. Não se engane, não estou falando do Brasil, estou falando do povo de Deus lá em Judá, em Jerusalém. Porque hoje nós temos uma religião que faz grandes shows, com padres e pastores que não têm rebanhos, mas fãs-clubes, e temos muita gente que gosta mais de festas, adora se mexer para Jesus, mas não gosta de estudar a palavra nem aprender a palavra. E Sofonias tem uma palavra para essa gente. Deus está indignado com isso. Sofonias também tem que lembrar ao povo quem é Deus. Se Deus não está vivendo, o povo não está vivendo em comunhão com Deus, eles não sabem quem é Deus. Então, Jeremias fala algumas coisas nesse livro sobre Deus. Olha a primeira coisa que eu destaquei. Primeira coisa que ele fala: Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. E aí eu leio Sofonias 1, 2 e 3 de novo para a gente prestar atenção aos verbos. Na minha versão diz assim: destruirei por completo todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto homens como animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços dos ímpios, e exterminarei os homens da face da terra, diz o Senhor. 3 vezes ele usa o verbo destruir, algumas versões o verbo consumir, né? Talvez a sua versão tenha consumir, e o verbo exterminar. É Sofonias dizendo que Deus está indignado, cheio de ira. E essa talvez seja a descrição de Deus mais terrível já apresentada na Bíblia por um profeta. Nenhum outro profeta usou termos acerca de Deus como Sofonias assim. Terrível, Deus é terrível e será terrível contra esse povo pecador. Por isso, o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá, será um dia de indignação, tribulação, angústia, alvoroço e assolação, como dizem os versículos 14 e 15 do primeiro capítulo. Deus virá com voz amarga. Ele diz isso. Que incrível, né? Então Deus é um fogo consumidor, mas a segunda coisa que Sofonias destaca: Deus é justo. Ah, vocês estão dizendo que Deus não faz bem nem mal? Deus é tipo melhoral? Fiquem sabendo que Deus é um Deus de juízo.
Mas não é só isso, não, que o profeta tem a dizer sobre Deus. Ele diz que Deus é um Deus de juízo, já lemos sobre isso. Mas graças a Deus, Deus também trouxe para esse povo uma mensagem de esperança. Está no capítulo 2, no versículo 3, que Sofonias diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os humildes da terra, que cumpris seu juízo, buscai a justiça, buscai a humildade, talvez sejais poupados no dia da ira do Senhor. O Senhor é justo, Ele vem julgar. Ele não vai passar a mão não, mas se vocês se humilharem, se vocês buscarem ao Senhor, se vocês buscarem a mansidão, e se vocês buscarem a humildade, talvez vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. E por 3 vezes, ele fala em buscar ao Senhor, buscar o Senhor, buscar a justiça e buscar a humildade. A justiça a gente entende bem, e era um dos problemas de Judá. Buscar mansidão, que não é sinônimo de frouxidão, a gente pensa que mansidão é sinônimo de frouxidão ou de brandura. Não é. Quando a gente lê sobre Moisés, a gente lê o que sobre Moisés? Que era o homem mais manso que havia debaixo da terra. Vá ler sobre Moisés. Vá ver a postura de Moisés levando aquele povo. Se você pensa que Moisés era um banana, você está enganado. Tá? E Jesus, nas bem-aventuranças, diz que os mansos herdarão a terra. Não é isso? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mas no Salmo 37, no versículo 11, diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E aí no Salmo 37 também, no versículo 3, a gente vai entender o que é uma pessoa mansa. Salmo 37, 3 diz assim, leia comigo, por favor. Confia no Senhor e faz o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Manso é aquele que confia no Senhor e faz o bem, tá? Manso é isso, é a pessoa que confia no Senhor e faz o bem, pratica o bem. E aí nós temos no capítulo 3, no versículo 5 de Sofonias, uma das declarações mais preciosas de todo o livro, uma das declarações mais preciosas de Sofonias. Se você gosta de gravar textos bíblicos, talvez esse seja bom para você destacar na sua Bíblia. Vamos ler todos juntos? O Senhor é justo no meio dela, Ele não pratica o mal, manifesta a sua justiça cada manhã, Ele nunca falha, mas o injusto não se envergonha. A mensagem é que Deus é justo e que Deus manifesta a sua justiça a cada manhã. A gente costuma pensar em Lamentações, que a gente diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, elas se renovam. Mas agora, Sofonias está dizendo que a justiça de Deus se renova a cada manhã. Também. Então é bom a gente saber disso. Deus não é um Deus truculento, mas um Deus justo, no meio de uma nação torta. E se Deus é justo no meio de uma nação torta, ai dessa nação torta. A única esperança para essa nação e para quem vive uma vida torta chama-se
arrependimento. E no meio de uma nação de pecadores, Deus nunca comete iniquidade, Ele é justo e Ele é puro. E finalmente, irmãos, em 3,17 nós temos o versículo mais conhecido de Sofonias. Você nem sabia, nem se lembrava que esse versículo estava em Sofonias, mas você já ouviu. Quantos aqui já tinham ouvido esse versículo que nós vamos ler? Quantos? Alguns, né? Mas esse é o versículo mais conhecido e mais citado de Sofonias. Vamos ler todos juntos? O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria, Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. Ah, pastor, Deus está Deus está sentando o pau no povo e agora vem com essa declaração, pastor. O que houve? Houve conversão. Quando Josias chamou o povo para conversão, e aí ele está dizendo que Deus é um Deus que se agrada, se alegra, renova o seu amor e se alegra naqueles que se convertem. Quando o povo se arrepende e se converte e pensa corretamente sobre Deus, Deus fica no meio desse povo. O Deus de Sofonias é o Deus que habita no meio dos convertidos. Ele é poderoso para salvar. E só Ele pode nos salvar. E salvar aqui é restaurar esse povo. E o dia do Senhor deveria provocar conversão. Viria juízo, sim. A mão indignada de Deus viria castigar o povo, mas depois, se o povo se convertesse, Deus continuaria pastoreando, cuidando e zelando e velando com amor pelo seu povo, porque Deus nos ama. E o castigo de Deus é para o nosso bem. O que diz Hebreus 12? Vamos lá para Hebreus 12 para terminarmos bonito. Hebreus 12. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele é repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que o recebe como filho. Hebreus 12, 5. Deixa eu terminar contando uma história. Não contei nenhuma história hoje, tem que contar uma história. Pastor Manuel Xavier. É uma história que os mais velhos sabem que eu gosto de contar. Ele perdeu a mãe muito cedo. A mãe foi criado pela tia. Ele tinha um primo da mesma idade dele. E os dois juntos faziam muita coisa errada. Naquela fase de adolescente, então, volta e meia, eles faziam coisas muito ruins. A tia chamava o primo, chamava ele, botava ele num canto, e quando era o primo, né, o filho da tia, ele ia dar e dava uma surra. Mas no Xavier não tocava. No sobrinho que ela criava, ela não tocava. Um dia eles fizeram, sabe, fizeram uma coisa que era a pior de todas que eles já tinham feito. E naquele dia a tia ficou muito mais brava. E o seu primo apanhou para cachorro. Eu não sei se cachorro apanha, mas apanhou. E ela falou, e fica quieto aí. E ele viu que o filho dela, da sua tia, estava sendo disciplinado, e ambos tinham feito a mesma besteira. E ele perguntou para a tia, tia, por que a senhora bate no meu primo e não me bate? E ela disse, eu não te bato porque você não é meu filho. Eu não tenho o direito de lhe bater.
Mas se você fosse meu filho, bem que eu lhe dava umas boas lambadas. E o pastor Xavier falou assim, naquele dia eu fiquei muito triste. E fui chorar num canto, porque eu não tinha mãe. Eu não tinha alguém que me batesse e que zelasse tanto por mim quanto ela zelasse. Eu queria que a minha tia me batesse. Testemunho do pastor Xavier, saudoso pastor Xavier. Deus nos ama, zela por nós. E se nós andamos fora da linha, às vezes não há outro remédio. O remédio é a mão de Deus agindo para discipliná-lo. E às vezes a pessoa está andando por aí, fazendo um monte de besteira, e fala assim, Deus não faz nada comigo. Você não é filho dele. Porque se for filho dele, Deus cuida dos seus. Que Deus nos abençoe.